Fala, people! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre alguns aspectos importantes aí de coisas que têm acontecido na minha vida ultimamente, né? Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, eu sou psicólogo clínico, eu sou pós-graduado em prática baseada em evidência, mas eu não tô necessariamente aqui para falar de parte técnica da psicologia científica. Tô aqui para falar sobre o que o medo faz na nossa vida, né? Baseado naquilo que eu leio de neurociência, de psicologia, eu acredito, lendo, né, muito, que existem dois tipos de medo. O medo imaginário e o medo real. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as diferenças, né, do medo real e do medo imaginário. Por que muitas coisas na nossa vida não acontecem? Porque a gente fica preso num medo que está dentro somente da nossa cabeça. Então, eu quero que você reflita sobre que tipo de medos você tem. Será que são medos reais, verdadeiros? Ou será que são medos apenas da sua imaginação? Porque isso vai ditar muito até aonde você vai na vida. E eu gosto de trabalhar isso também dentro da clínica, porque eu ajudo as pessoas a reconhecerem de fato que tem coisas que realmente são medos reais, né? Você, sei lá, andar à noite num bairro perigoso, sozinho ou sozinha, te coloca num perigo, num medo real. Não é algo tópico ou fantasioso da sua mente. De fato, você corre mais risco quando você se coloca nessa condição de andar sozinho num lugar perigoso à noite, que você não conhece. Mas muitas das vezes esse medo é um medo imaginário, é um medo de tentar uma oportunidade nova, de aceitar uma promoção no trabalho, é um medo de arriscar um pouquinho na carreira, é um medo de tentar algo novo, diferente, que nunca foi feito antes, mas que não necessariamente vai ser ruim só porque você não sabe exatamente como que faz. Então, o que eu tenho aprendido sobre medo real e medo imaginário é que os medos reais, sim, a gente tem que tomar ciências deles, se preparar para lidar com eles. Como que a gente vence o medo? Se preparando, estudando mais, procurando informações sobre aquela atividade que a gente vai fazer. Isso diminui nosso medo, o medo real. Se preparar, preparação. Agora, o medo imaginário é uma coisa que você tem que se munir de autoconhecimento, para você olhar e falar, caramba, esse medo que eu tô, ele é real ou ele é um medo imaginário? Porque se for imaginário, ele tá só dentro do meu mundo, dentro da minha cabeça. Então eu vou precisar criar mecanismos, aí através da psicologia, a gente consegue ajudar você, através da neurociência, através de skills, novas habilidades, de comunicação, de interação, de performance, de habilidades interpessoais. Então vai depender muito do que você precisa. Mas eu tô contando isso pra vocês porque eu tô me mudando, né? Tô indo morar sozinho, tem muitas dúvidas que me impediram de fazer isso antes, muitos medos imaginários, e não que os medos reais não estejam lá, né, na responsabilidade de morar sozinho. Mas eu tô dizendo que muitas das coisas que eu tava pensando na minha cabeça, elas não se concretizaram quando eu tomei essa decisão. Os medos irreais que estavam só dentro da minha cabeça. Óbvio que existe uma jornada gigantesca pela frente, mas eu tô me sentindo bem por ter feito isso. Tô me sentindo leve, tô me sentindo mais confiante, tô me sentindo mais orgulhoso de mim. E eu quero que você pense aí na sua vida que tipo de coisas que você ainda não tá fazendo e que você iria se orgulhar muito se você vencesse a barreira do medo imaginário. Então, se você tá com dificuldade de enfrentar os medos imaginários, procura ajuda profissional. Procura um psicólogo, um psiquiatra, procura entrar em contato mais com aquilo que você sente, cuidar mais de você, treinar, estudar, trabalhar, fortalecer as áreas da sua vida que você acredita que não estão tão fortes e confiar em você, confiar que você vai encontrar caminhos para vencer os medos imaginários.
Isso significa que a gente nunca mais vai ter medo imaginário quando a gente vencer um deles? Não. Mas significa que se você fizer isso uma vez, você vai ter a capacidade de fazer 2, 3, 4, 5. Porque o nosso cérebro é plástico. A neuroplasticidade acontece à medida que a gente experimenta as coisas. Então tenta parar de se esquivar um pouco das coisas que você tem medo e começa a diminuir o gap, a distância. O hiato vai se aproximando das coisas que você tem medo. Porque teu cérebro vai habituar. Vai chegar num platô e uma coisa que você tinha muito medo vai ficar uma coisa normal pro seu cérebro. Como aprender a dirigir, por exemplo. Quando você começou a dirigir, você tinha muito medo. Não podia conversar com você enquanto você estava dirigindo. Ou quando você estava dando ré no carro. Ou quando você ia mudar uma marcha, você tinha que prestar 100% atenção consciente ali na marcha que você ia colocar. Às vezes você até olhava pro câmbio, se fosse um carro manual, que não fosse automático. E depois ficou um processo natural, porque seu cérebro habituou. Imagina teu cérebro ter que gastar um esforço gigantesco toda vez que você tivesse que entrar no carro e ficar num nível de consciência altíssimo para dirigir. Talvez você ia desistir de dirigir. É por isso que o nosso cérebro é plástico, porque ele habitua à medida que a gente vai entrando em contato mais vezes com aquela experiência. Contato, constância, faz a gente virar bom motorista. Isso com qualquer outra atividade que a gente faça. Natação, aprender a ler, aprender um novo idioma, aprender a andar de bicicleta, aprender qualquer atividade que a gente não tenha até então muita habilidade com ela. Então, parar de se esquivar ajuda a vencer os medos imaginários. E é isso, galera. Então, era um pouquinho do que eu queria dizer pra vocês aí. A diferença de medo real, que sim, existe, e é bom que a gente tenha essa noção, saiba exatamente se aquilo que a gente está enfrentando é um medo real ou não. E se caso não for um medo real, for um medo imaginário, você vai precisar de ferramentas psicológicas, comportamentais, para conseguir mudar aquilo e de fato avançar na vida. Fechado? Era só isso que eu queria dizer, tá? Se você gostou do vídeo, compartilha, comenta, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque toda vez que você faz isso, você reforça meu comportamento de voltar aqui e gravar de novo. Fechado? Tamo junto, viu? Valeu!